Olá, meus caros alunos do nosso Quarentena English, sejam bem-vindos à aula 10. Depois de bastante tempo, né? Aula 10. Nunca pensei que chegaria nesse recorde. Bom, vocês puderam ver nessa aula aqui, antes dessa aula, foram postadas mais 2 aulas hoje, porque a internet ficou muito ruim mesmo e eu acabei tendo que postar, conseguindo só postar hoje, quarta-feira. E sexta-feira, se eu não me engano, vai ter mais uma aula. E se tiver alguma bônus, vai ser na quinta, né? Eu não tô conseguindo, eu não tô postando todo dia porque falta conteúdo, né? Não é tanta coisa assim que a gente tem pra falar, não. Bom, hoje na aula de hoje, aula 10, vamos falar de desejos e hipóteses. Ó, desejos, que no caso é wish. Nós usamos o verbo wish, que é desejar, ou a frase if only, se eu apenas ou se apenas, para falar sobre coisas que nós queremos, mas que não são possíveis, sabe? O exemplo 1 da descrição. I wish I could see you next week. If only we could stop for a drink. I wish we had a bigger house. They are always busy. If only they had more time. John was very lazy at school. Now he wishes he had worked harder. Que é basicamente eu queria que eu pudesse te ver na próxima semana. Se apenas nós pudéssemos parar para uma bebida, para tomar uma bebida, eu queria que nós tivéssemos uma casa maior. Aí outra frase também, eles estão sempre ocupados. Se eles apenas tivessem mais tempo. E a última frase, John era muito preguiçoso na escola. Agora ele deseja que ele tivesse estudado duro ou pego duro, trabalhado duro. Entende? Que tivesse estudado mais. Mas nós usamos, no caso, nós usamos wish e if only com as fórmulas verbais, não, formas de tempo do passado. É, basicamente isso. Formas do tempo passado. Nós usamos os modais do tempo passado, would e could, to talk about, para falar sobre desejos e o futuro. Que no caso would é gostaria e could é pudesse. Que é o exemplo 2. Sim, exemplo 2. Eu não. De novo ela em português. I don't like my job. I wish I could get. Tá difícil. I don't like my work. I wish I could get better job. Parecia um. Como é que eu posso dizer? Um inglês falando. That is a dreadful noise. I wish it would stop. I always have to get home early. If my parents would let me stay out later. Basicamente, eu não gosto do meu trabalho. Eu gostaria que eu pudesse ter ou conseguir um trabalho melhor. Isso é um dreadful, não, se eu não me engano, é tipo um barulho estranho ou algo assim. Eu desejo, eu desejaria, eu gostaria que isso parasse, basicamente. E eu sempre tenho que chegar em casa cedo. Se os meus pais pudessem me deixar ficar fora por mais tempo, e nós usamos o past simple e o continuous para falar sobre desejos no presente, que é o exemplo 3. I don't like this place. I wish I lived somewhere more interesting. These seats are very uncomfortable. I wish we were traveling first class. I wish I was taller. John wishes he wasn't so busy. I'm freezing. If only it wasn't so cold. Que é basicamente, eu não gosto desse lugar. Eu desejaria que ele morasse, ou que eu tivesse morado em algum lugar mais interessante. E estas cadeiras são muito desconfortáveis. Eu queria que a gente estivesse viajando na primeira classe. Eu queria que eu fosse maior. Eu não, né? Porque eu já tenho 1,80 m quase. John queria que ele não estivesse
tão ocupado. E a última frase, estou congelando. Se apenas não estivesse tão frio, nós também usamos depois de I, que é eu, he, ele, she, ela, it, isso ou isto, nós podemos usar were no lugar de was, que é o exemplo 4. I wish I was barra were taller, que é eu gostaria que eu fosse maior. John wishes he wasn't barra wasn't so busy, que é John deseja que ele não fosse, que ele não estivesse tão ocupado. I'm freezing if only it wasn't barra wasn't so cold, que é estou congelando se não estivesse tão frio, que no caso isso é basicamente uma variação, porque a gente sabe que o where é para she, he, it, porém a gente pode usar os dois. E nós também usamos o past perfect para falar sobre desejos no passado, que é o exemplo 5, se eu não me engano, sim. I wish I had worked harder when I was at school. Que eu desejaria que eu tivesse trabalhado ou estudado pego duro na lição quando eu estava na escola. Mary wishes she had listened to that her mother told her. Mary deseja que ela tivesse escutado o que a sua mãe disse. I wish I hadn't spent so much money last month. Eu desejaria que eu não tivesse gasto muito dinheiro no último mês. Bom, e agora a gente tem as hipóteses, coisas que nós imaginamos. E não, eu acho que eu não vou precisar de aula bônus, não. É rapidinho para explicar isso. Nós temos as expressões. Quando nós estamos falando sobre hipóteses, nós usamos expressões tipo what if, que é e se, in case, que é no caso, suppose, que é supondo, supposing, suppose, que é supor, no caso, supposing, que é supondo, e imagine, que é imagine. Nós usamos essas expressões com a forma de tempo presente, do tempo presente, para falar sobre o presente ou o futuro. Se nós pensamos que algo é, tipo, pode ser que aconteça, tipo, likely, eu não me lembro o que significa likely, que tipo, que pode ser que aconteça ou tem grandes chances de ser verdade. E no caso é o exemplo 6. We should phone them in case they are lost. Those steps are dangerous. Suppose someone has an accident. Que é basicamente, nós deveríamos ligar para eles em caso deles estarem perdidos. E estes passos ou este caminho é perigoso. Suponha, suponho, suponho que alguém vai ter um acidente aqui, que tem grande chance de acontecer. E com as formas de tempo passado, nós usamos para falar sobre o presente e o futuro, para sugerir algo que não tem grandes chances de ser verdade ou de acontecer. Aí vem o sétimo exemplo, que é Imagine you won the lottery. What would you do with the money? What if he lost his job? What would happen then? A primeira frase é basicamente: imagine que você venceu na loteria. O que você faria com o dinheiro? E se ele perdeu o trabalho? O que aconteceria com ele? O que aconteceria depois, no caso? Com o Past Perfect, nós podemos usar ele para falar sobre coisas no passado que não aconteceram, que é o exemplo 8. Suppose you hadn't passed your exams. What would you have done? Supondo que você não passasse nas suas provas, o que você faria? What, what if he had lost his job? What would his wife have said? E se ele tivesse perdido seu trabalho, o que a sua esposa falaria? Complicado. Bom, agora nós entramos na categoria de verbos modais. É meio complicado
falar sobre verbos modais, porque nós usamos modais would, que é gostaria, e could, que é poderia, basicamente, para uma hipótese sobre o presente ou futuro, que é o exemplo 9, se eu não me engano. Sim, o exemplo 9. We can't all stay in a hotel. It would be very expensive. Nós poderíamos todos ficar no hotel. Isso poderia ser muito caro. Drive carefully or you could have an accident. Dirija com cuidado ou você poderá ter um acidente. Nós usamos would na cláusula principal e o tempo verbal do passado em uma cláusula subordinada para uma hipótese sobre o presente ou futuro, que é o exemplo 10. I would always help someone who really needed help. Eu gostaria de sempre ajudar alguém se essa pessoa realmente necessitasse de ajuda. I would always help someone if they really needed it. Que é, eu gostaria de ajudar alguém se esta pessoa realmente precisasse disso. Nós usamos modais com o have para falar sobre algo que não aconteceu no passado, que é o 11. I didn't see Mary, or I might have spoken to her. Eu não vi a Mary, ou eu poderia ter falado para ela. It's a pity Jack wasn't at the party. He would have enjoyed it. Foi um caramba, foi uma merda que Jack não esteve na festa. Ele teria gostado. Why didn't you ask me? I could have told you the answer. Por que você não me perguntou? Eu poderia ter te falado a resposta. Complicado, né? E nós também usamos would have, que basicamente would have é o significado lá que eu falei nas outras aulas, na cláusula principal, e o past perfect numa cláusula subordinada para falar sobre algo que não aconteceu no passado. I would, que é o exemplo 12, I would have helped anyone who had asked me. Eu poderia ter ajudado qualquer um que tivesse me pedido ou me perguntado. E I would have helped you if you had asked me. I would have helped you if you had asked me. Eu poderia ter ajudado você se você me tivesse pedido ou me tivesse perguntado. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a explicação. Eu não sou muito bom com isso, principalmente coisas de verbos modais e etc. Porém, eu tentei meu melhor. Muito obrigado por mais uma aula. Mais uma vez, não iremos precisar de aulas bônus, felizmente. Mas fiquem bem, até a próxima aula. Fiquem em casa, lave as mãos com álcool lave as mãos com água e sabão e passe álcool em gel. Use máscara se for necessário sair na rua. E muito bem, até a próxima aula. Tchau!